Essa teoria está sendo discutida em alguns fóruns. Será que tem alguma base de verdade? A visão libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O mundo das criptomoedas pode ser um tanto desafiador para quem é exposto a ele pela primeira vez. São tantas criptomoedas, tantas variações de preço, tantos conceitos novos, que muitas pessoas acabam simplesmente não entendendo o que é esse mundo e deixam de enxergar a oportunidade fantástica que ele representa. Outras pessoas partem para a pura rejeição. Eu não entendo, então eu não quero. Achar que tudo é um scam, que nada disso tem valor. Algumas vezes isso toma contornos até inusitados, como, por exemplo, pessoas que acham que o Bitcoin, na verdade, é um esquema dos grandes bancos para ajudá-los na dominação financeira mundial. Algumas pessoas chegam a enxergar o Bitcoin como vilão no grande reset mundial e não como a alternativa de fato, a tábua de salvação para o indivíduo. Eu, que sou um entusiasta declarado, só posso imaginar que isso é falta de conhecimento. Mas vamos explorar alguns desses medos e entender qual é o problema. Mas antes disso, devo deixar claro que este não é um canal de investimentos, nada do que eu falar aqui é sugestão ou recomendação de investimento. O canal é libertário anarcocapitalista e acreditamos em moedas descentralizadas pelo simples motivo ideológico de não serem ligadas a governo. O Bitcoin é uma moeda revolucionária em muitos aspectos, principalmente porque consegue implementar algo que até então se imaginava impossível. Uma moeda com valor estabelecido, amplamente usada, sem uma entidade central emitindo e controlando a mesma. Sempre que você pensa em uma moeda, existe uma entidade por trás dela. Uma entidade que emite aquela moeda, garante a segurança dela. Moedas nacionais como o real ou dólar americano têm os governos e bancos centrais do Brasil e Estados Unidos, respectivamente, emitindo a moeda e garantindo seu valor. Moedas digitais em joguinhos, tais como moedas do LoL, do Dota, tipicamente são garantidas pelas empresas fabricantes desses jogos. Em todo caso, você confia na moeda se confia nessa entidade que garante aquela moeda. No final das contas, o que garante o valor daquela moeda é a sua confiança na entidade central que a mantém. Pois é, algumas pessoas de fato confiam no governo brasileiro, né? Vai entender. O Bitcoin surgiu como teoria em 2008, um estudo publicado por Satoshi Nakamoto. Nesse paper, através do uso esperto de informação descentralizada, criptografia e outras tecnologias, ele conseguiu algo que se julgava impossível: uma moeda cuja garantia repousa não em uma entidade central, mas sim em um consenso distribuído sobre um algoritmo. Veja, é sobre o algoritmo em si, não sobre o software, porque você pode implementar o protocolo do Bitcoin em qualquer linguagem de programação, em qualquer plataforma de hardware ou software que você queira. Desde que ela obedeça o algoritmo definido, os demais nodos da rede vão aceitar e incluir você neste consenso. Se você não seguir o algoritmo, naturalmente os demais nodos vão te ignorar, formando um consenso estável. Em 2009, o Bitcoin foi colocado em prática e, desde então, só tem crescido. Recentemente, a capitalização do Bitcoin ultrapassou todos os bancos americanos, mais de $1 trilhão. Já está muito próximo do valor de todos os reais do mundo, e a tendência é crescer muito mais. Essa maravilha monetária surgiu de forma anônima. Ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. O autor do Bitcoin tem se mantido anônimo todo este tempo. Isso é uma das fontes de preocupação de muitas pessoas. Quem é esse cara? Quem garante que ele não é o governo americano, a CIA ou alguma entidade maligna qualquer que está por trás do Bitcoin? Bem, como explicado, o consenso é baseado no algoritmo. O próprio Satoshi, embora tenha uma quantidade enorme de bitcoins que nunca gastou, não teria como mudar esse algoritmo, mesmo que ele quisesse. Portanto, mesmo que, por hipótese, seja uma entidade maligna por trás do algoritmo, uma figura globalista, mesmo assim ela não teria como controlar o Bitcoin.
O máximo que poderia fazer é vender todos os seus bitcoins, que, como é uma quantidade considerável, certamente derrubaria o preço da moeda por um tempo, mas nada além disso. A tendência de valorização do Bitcoin no tempo continuaria no longo prazo. Mas o mais provável é que seja um dos vários suspeitos já elencados. Hal Finney, que trabalha com finanças e com criptografia, bem antes do Bitcoin já trabalhava com isso, é frequentemente citado como sendo Satoshi. Nick Szabo, também programador, especialista em criptografia, muitas vezes é apontado também. Ambos têm vários elementos favoráveis, porém a maior prova contra eles serem Satoshi é o fato de que eles trocaram e-mails com Satoshi. Pode ser que tais e-mails sejam uma estratégia de disfarce, mas é pouco provável. Craig Wright é um matemático australiano que diz ser Satoshi Nakamoto, mas ninguém leva ele muito a sério. Se você me perguntar quem eu acho que é, eu apostaria minhas fichas em Adam Back, um especialista em criptografia inglês, membro do movimento Cypherpunk. Já falamos nesse movimento no vídeo Cypherpunk e Criptoanarquismo, suas influências sobre o Bitcoin. Além de todas as credenciais acadêmicas necessárias, o cara é revoltado contra o governo, ele é um criptoanarquista. O que explica muito porque ele quer permanecer anônimo nessa história. Ele enxerga mesmo o Bitcoin como uma forma de destruir governos. Ele trabalhou com outras moedas criptográficas, conversa muito com todos os teóricos da área, sempre trocou ideias, tem vários e-mails dele, inclusive conversando com Hal Finney e com Nick Szabo, e não tem nenhum e-mail dele com Satoshi Nakamoto. Mas isso é tudo especulação. O ponto é, não interessa quem criou a tecnologia, ela se sustenta por si própria. A Deep Web, por exemplo, para quem não sabe, foi criada pela Marinha Americana. Era um protocolo militar de anonimato. Mesmo tendo origem no governo, acabou se expandindo e hoje é usada pela comunidade de forma ampla. Mesmo que a Marinha Americana queira agora derrubar a Deep Web, ela não tem como fazer isso. Mais detalhes sobre a Deep Web, veja o vídeo O que é a Deep Web no canal Ancapsu Classic. Algumas outras teorias existem, particularmente uma difundida recentemente por um grande canal americano que daria conta de que o Bitcoin surgiu mesmo como uma iniciativa cypherpunk totalmente anarquista, realmente visando substituir moedas nacionais, mas que teria sido cooptada posteriormente por grandes bancos. Os grandes bancos teriam dado dinheiro para a equipe de desenvolvimento do Bitcoin para, por exemplo, manter o limite de 1 megabyte por bloco. Porque veja, isso limita a rede do Bitcoin, tornando ela congestionada e cara. De fato, pode-se observar que quando existem muitas transações em Bitcoin, o Bitcoin fica realmente mais lento e mais caro para transacionar. A solução proposta pela equipe do próprio Bitcoin é a segunda camada, o uso da Lightning Network. A Lightning Network é uma camada construída sobre o Bitcoin que permite fazer transações muito rapidamente e com custo baixo, mantendo isso registrado num banco de dados centralizado temporário. De tempos em tempos, quando a rede está menos congestionada, essas transações todas são comitadas para a rede do Bitcoin em si. Isso permite fazer transações muito rapidamente com custo muito baixo. Dá para comprar Bitcoin para comprar balinha na padaria. A transação se completa em segundos, custa muito pouco, porém é dependente de um servidor Lightning centralizado. Segundo essa teoria, a equipe teria sido subornada para manter o tamanho em 1 megabyte para permitir este papel para os bancos. Os bancos seriam os gestores da Lightning Network no futuro, atuando nessa segunda camada e ganhando uma sobrevida no mundo do Bitcoin em que, em tese, bancos não são mais necessários. Essa teoria, porém, é completamente furada por pelo menos dois motivos. Primeiro, porque o tamanho limitado do bloco do Bitcoin tem um papel essencial na manutenção do funcionamento da rede Bitcoin, mesmo sem possibilidade de desligamento por um governo. Suponha que um governo decida desligar a internet para impedir transações em Bitcoin. Mesmo assim, o Bitcoin pode continuar operando via satélite e via rede mesh, circulando entre roteadores Wi-Fi. Para isso funcionar, porém, é preciso um bloco pequeno, porque trata-se de uma internet com capacidade mais limitada. Para entender como funciona uma rede mesh,
Veja o vídeo Venezuelanos criam hardware para transacionar Bitcoin durante apagões. Em segundo e principal, quem decidiu manter o bloco em 1 MB de tamanho não foram os desenvolvedores, foi o consenso. Para quem não sabe, em 2015 foram tentados vários forks e em 2017 foi criado um fork nesse sentido. Um fork é uma divisão do algoritmo, uma mudança proposital no algoritmo do Bitcoin. Como não se pode simplesmente mudar o algoritmo ou os nodos deixariam de funcionar, é criada uma alternativa ao algoritmo, de forma que os nodos podem optar ou pela nova versão ou pela versão antiga. Esse fork deu origem ao Bitcoin Cash, que é basicamente o mesmo algoritmo do Bitcoin, porém sem limite de tamanho de bloco. Mas lembre-se, o consenso precisa aceitar o fork. Se a maior parte dos nodos ignorar o fork e continuar com o algoritmo original, nada muda. O fato é que muitos mineradores apoiavam esse fork, muita gente queria ela também dentre os usuários, mas não a maioria. De fato, a maior parte dos nodos e mineradores continuou usando o Bitcoin tradicional. Dessa forma, hoje existe uma outra moeda totalmente independente chamada Bitcoin Cash, que supostamente corrige esse problema do tamanho do bloco. Ela só não é tão valorizada quanto o Bitcoin pelo óbvio, não tem a mesma resistência do Bitcoin ao evento governo desligar a internet e as pessoas não aderiram a essa nova moeda. Depois surgiram outros forks, o Bitcoin SV, Bitcoin Gold, todos se propondo a resolver este mesmo problema, nenhum deles, porém, com o sucesso da fórmula original do Bitcoin. Portanto, não se tratou de uma decisão dos desenvolvedores, mas sim uma decisão do consenso de usuários. E isso só mostra a força do Bitcoin, a força do consenso do Bitcoin. Mas não é só isso. De fato, a Lightning Network depende de um servidor central. Embora isso indique alguma centralização, lembre-se, qualquer um pode montar um servidor Lightning. Se você quiser montar o seu próprio servidor Lightning, você consegue. Portanto, embora bancos possam sim oferecer esse serviço, na prática jamais terão um mercado segregado como tem hoje, garantido por repressão estatal e regulamentações absurdas. No final das contas, os bancos estariam num livre mercado e aí eles não conseguem fazer mal. De certa forma, não seria surpreendente descobrir que essas teorias de que o Bitcoin é do mal, em grande parte surgem de pessoas ressentidas com o Bitcoin. Lembre-se, qualquer moeda requer consenso. O valor da moeda, em última análise, depende do número de pessoas que acreditam nela. Isso vale mais do que qualquer fator tecnológico ou vantagem operacional. E não existe consenso maior entre qualquer criptomoeda do que no Bitcoin. É a rede que tem mais usuários, que tem mais gente investida, que tem mais popularidade, que tem mais investimento. Outras criptomoedas podem se tornar significativas? Eu acredito que sim, mas apenas em nichos específicos para funções próprias. A função de reserva de valor e moeda de troca, na minha opinião, não deixará de ser o Bitcoin tão cedo. Isso não quer dizer que outras criptomoedas sejam um lixo e não servem para nada. Não. Muitas delas têm propósitos e atuações que podem ser muito úteis e certamente terão seu nicho no futuro. Portanto, se você é novato na área, eu aconselho a iniciar com o Bitcoin. Esqueça outras altcoins até você entender o suficiente do assunto para formar sua opinião sobre elas, para discernir o joio do trigo. Não é uma tarefa fácil, eu adianto para você, mas isso pode representar muito no futuro. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!